Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de Biologia. E hoje o nosso tema será sobre biodiversidade. Mas antes, vamos relembrar um pouco da aula passada. Na aula passada, nós trabalhamos um pouco sobre taxonomia, né? A taxonomia é uma ciência que dá nome aos seres. Trata então sobre regras de nomenclatura e classificação dos seres vivos. Aprendemos também que existem 5 reinos. Vocês lembram quais são? Então, nós temos o reino Monera, o reino Protista, nós temos o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Nós temos 5 reinos presentes aí no nosso ecossistema e na nossa biosfera. E para trabalhar a biodiversidade, é necessário que a gente saiba os conceitos e o que permeiam essa biodiversidade. Bom, a biodiversidade, ela equivale a falar não só de animais, mas também equivale a falar de vegetais. Então, nós incluímos aí todos os reinos, né? Mas é claro que sabemos que o reino Animalia, ele está mais presente, né, nesse próprio ecossistema. Mas o reino também planta está bastante presente. Então, nós temos diversos exemplos de animais que estão presentes aí na natureza, como também nós temos uma diversidade enorme de plantas, né? E tem muitos animais e plantas que ainda estão por descobrir. Muitos ainda não descobriram. E também nós temos aí a questão do que significa biodiversidade. Na prática, se eu for dividir a palavra biodiversidade, eu tenho aí a palavra bio, que significa vida, e diversidade é igual a variedade. Então nós temos aí uma variedade de vida, né? Nós temos desde animais vertebrados, nós temos animais invertebrados, nós temos um conjunto de várias plantas, nós temos uma quantidade enorme, principalmente de organismos que ainda não foram descobertos pelos cientistas, fora os que a gente realmente não conhece ou nunca ouviu falar. É claro que a biodiversidade também existe em perdas. Já existiram animais que já viveram em uma outra época, mas que hoje não existem mais. Mas a gente também não pode esquecer de outros seres menores, né? Nós temos aí os protozoários, os protistas, nós temos as bactérias, que também fazem parte dessa biodiversidade. Por isso que nós temos então a composição dos 5 reinos, né? Quando se fala biodiversidade, geralmente a gente pensa só em animal e vegetal, mas também nós temos que lembrar dos outros grupos que também fazem parte aí dessa biodiversidade, fazem parte do nosso ecossistema. Então, significa que nós temos que conviver com todos em harmonia, estabelecendo então relações ecológicas entre eles. A definição do termo biodiversidade, mais prático, é a variedade de espécies de todos os seres vivos de determinado lugar ou do planeta como um todo. Então, nesse caso, essa nomenclatura foi utilizada aí pelo americano Thomas Lovejoy. Desde 1986, a nomenclatura tem sido usada com relação à diversidade da natureza viva. Então, quando se fala desse termo biodiversidade, nós temos que levar em consideração dessa natureza que está viva, né? Então, ela já foi definida aí há muitos anos atrás. E até hoje, esse termo, essa definição de biodiversidade, ela continua no planeta inteiro. Níveis e divisões da biodiversidade. A biodiversidade, ela é vista em 2 níveis. Nós temos aí em todas as formas de vida, quando eu considero todas as formas do planeta, tanto seja bactéria, como protozoários, né, como animais, vegetais, plantas. E nós temos também as inter-relações entre a vida e o meio, os ecossistemas. Então, existe a parte da biodiversidade, né, que inclui diversos seres, mas sabemos que esses seres aí, eles fazem relações entre si. Essas inter-relações são chamadas de relações ecológicas, né? Muitas delas são positivas, mas também muitas são negativas. A biodiversidade pode ser subdividida em diversidade genética, quando se fala em diversidade de genes, e a gente leva em consideração os cromossomos, o DNA, o RNA. Nós temos também uma diversidade específica, diversidade de espécies animais, vegetais e outras. E também nós temos a diversidade de ecossistema, que está presente aí em todo o planeta. Quando se fala de ecossistema, nós estamos falando aí de um conjunto muito maior de comunidades, que é inclusive um assunto que a gente vai falar muito mais na frente, quando a gente falar de ecologia.
né? Então, nós temos vários ecossistemas, nós temos o ecossistema terrestre, nós temos o ecossistema de uma montanha, do mar, de um oceano, então isso varia. Então, esse ecossistema lá vai existir relações ecológicas, que isso vai compor essa biodiversidade. A adaptação dos seres vivos. Cada espécie está adaptada ao seu ambiente. Todos os seres vivos atuais descendem dos seres que sobrevivem até a época da reprodução. Embora alguns sejam mais complexos que outros, não se pode afirmar, por exemplo, que o ser humano é mais adaptado que uma bactéria ou que um mamífero se adaptou melhor que um peixe. A adaptação permite o aumento das espécies. Já foram descritos e nomeados aproximadamente 2 milhões de espécies de seres vivos na Terra, porém não se sabe o seu total, que pode variar de 10 a 100 milhões. Então nós sabemos que essa diversidade, ela também está relacionada a um processo chamado de adaptação. Esse projeto de adaptação, nesse caso aí, ele vai dizer o quanto que a espécie ela vai se adaptar àquele ambiente, ela vai se adaptar àquele ecossistema, àquela comunidade, àquela população. Então essa espécie ela sofre esse processo de adaptação e aí vai permear a vida dela durante um bom tempo. Até a gente usou o exemplo, será que um mamífero ele é mais adaptado que um peixe? Ou será que um peixe ele é mais adaptado para aquele ambiente do que o mamífero? A gente não sabe, né? Nós sabemos em relação ao nosso convívio, né? A nossa classe dos mamíferos, nosso Filochordata, né? Ao nosso reino animal. Nós sabemos mais em relação a isso. Mas quando fazemos a comparação, não tem como saber esse processo de adaptação. Mas sabemos que o processo de adaptação, nesse caso, ele faz aí uma espécie de seleção natural. Principais ameaças à biodiversidade. É claro que nem tudo são flores, né? A biodiversidade ela vem sendo ameaçada durante muitos anos e não é de hoje. Nós temos a poluição em forma geral, né? A poluição tanto gasosa, a poluição atmosférica, lixo. Nós temos o excesso de recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola, que vem avançando muito, a expansão urbana e industrial, o desenvolvimento sem controle das nações em todo o mundo, a exploração excessiva de algumas espécies, levando à sua completa extinção, a caça predatória, a biopirataria. Então, existem diversos problemas hoje que nós consideramos problemas ambientais que ameaçam essa biodiversidade, né? Nós temos aí a caça em excesso, a poluição, né, os gases atmosféricos lançados aí, né, pelos carros, né, que são aí os dióxido de carbono, os CFCs, nós temos também o efeito estufa, a chuva ácida, todos eles são problemas que afetam a biodiversidade e também afetam aí mais à frente, principalmente, né, para as gerações mais futuras que terão problemas aí com relação à biodiversidade. Considerações a serem observadas. A sociedade moderna, em particular dos países ricos, desperdiça grande quantidade de recursos naturais. Então sabemos que hoje em dia, principalmente os países mais ricos, eles dispersam muitos recursos que poderiam ser aproveitáveis e transformam isso em dinheiro. A elevada produção e o uso da matéria-prima, oriunda dos recursos naturais, são exemplos de ameaças constantes às florestas, ao solo, às águas, ao meio ambiente, ao planeta como um todo. Então, quando se fala de matéria-prima, sabemos que quanto mais o homem busca ser rico, mais ele consegue, principalmente com a exploração do solo, a exploração da madeira, as derrubadas, as queimadas, todos esses são problemas aí que podem afetar a vida da biodiversidade. A introdução de espécies animais, vegetais em outros organismos, exemplo, a prática da biopirataria em diferentes ecossistemas também pode ser prejudicial, pois acaba colocando em risco a biodiversidade de toda a região, país ou continente, com interferências diretas em suas cadeias ecológicas e biológicas. Então, quando se fala de introdução de espécies animais e vegetais, é se colocar espécies em um ambiente em que ela não pertence. Por exemplo, existia um caso, por exemplo, do chamado peixe-leão. O peixe-leão, ele é como se fosse uma espécie de peixe que foi aí, nesse caso, feita uma seleção aí mais artificial, né? E quando se coloca esse peixe em um ambiente mais natural, ele acaba, então, se tornando um predador natural de outras espécies de peixes. E aí o que ele faz? Ele acaba, então, consumindo todo aquele peixe do local, né? Aqueles peixes mais naturais. O que vai acontecer? Altera então aquele ecossistema, altera aquela população
e diminui então a quantidade de indivíduos. E aí, como um depende do outro devido às relações ecológicas, vai havendo então um desequilíbrio. Aquele ambiente vai se desequilibrando. Então, afeta aí a biodiversidade do local. O valor econômico da biodiversidade. A biodiversidade é uma das maiores riquezas do planeta, entretanto não é reconhecida como tal. Atualmente, é vista como um reservatório de recursos sendo utilizados para a produção de alimentos, medicamentos, cosméticos, etc. A falta de responsabilidade no gerenciamento dessa riqueza está causando grandes problemas mundiais e, consequentemente, ao homem. A diversidade biológica possui alguns valores como ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. Então sabemos que a biodiversidade ela tem um valor, né? E esse valor aí, ele constantemente está sendo aí alterado, principalmente pela ação errada dos seres humanos, né? Em busca de mais recursos para poder aumentar a sua riqueza. Mas também sabemos que esse valor econômico pode ser de algo positivo, quando se trata aí então de cultura, quando se trata de educação, quando se trata de patrimônio genético, né? Quando se trata aí também de algo mais estético, existe também a forma positiva de se trabalhar essa biodiversidade. Bom, sobre tudo que você aprendeu, vamos agora praticar um exercício. Vamos ver até agora o que a gente aprendeu durante essa aula. Sobre a biodiversidade, é correto afirmar que, letra A, o tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a reprodução ocorre com rapidez. Letra B, a biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de determinado local, não incluindo a fauna, pois essa não é organismo vivo. Letra C, o desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial. D, a biodiversidade é um conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. Letra E. A retirada de determinada espécie do seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois os outros animais poderão ocupar sua função. E aí, qual será a resposta correta? Então, a resposta correta é a letra D. A biodiversidade é um conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos. Então, foi aquilo que eu falei no começo da aula. A biodiversidade, ela abrange os 5 reinos, né? Vamos relembrar? Nós temos aí o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Tá? Então, nós temos esses 5 reinos participando desse processo de biodiversidade. Não é só falar em fauna e flora, tá? Fala-se também do conjunto de micro-organismos que também fazem parte aí dessa biodiversidade. Bom, nós chegamos ao final dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Para acessar essa aula, acesse a plataforma Eduque e eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado!